Olá, amigos. Nós queremos abraçá-los fraternalmente
e convidá-los a fazermos algumas reflexões em torno de uma das mais belas lições do Mestre Jesus, que é o discurso por parábolas, momento em que ele se detém a explicar, utilizando as imagens do cotidiano, o reino dos céus. Jesus alinha, neste momento, porque em outros também já o fizera, 7 parábolas, para explicar o que seria, em que consiste o reino dos céus. Porque nós sabemos que reino, à época de Jesus, tinha uma conotação material, tinha uma conotação de riquezas, de poder, como ainda hoje. Então, ele se detém a esmiuçar, a dar significados baseados nas cenas comuns do cotidiano a respeito do que seria o reino. E nós elegemos a última das 7 parábolas do discurso, que é a parábola da rede. Nós vamos ler a tradução literária feita pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias, que daqui a pouco vai estar, falando para nós em outro espaço virtual, comemorando o aniversário do Centro Espírita Emmanuel, de Viamão, e nós já deixamos o convite. Então, a parábola da rede, que é narrada por Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 47 a 50 do Novo Testamento, diz assim: novamente, porque ele já havia explicado, então ele diz: novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo o gênero de peixes. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Em primeiro lugar, o paradigma da rede, a imagem da rede, ela é muito adequada para nós no movimento espírita. Porque depois de muitos anos em que nós temos a imagem das nossas instituições, da nossa estrutura de trabalho, alinhada com aquela estrutura hierárquica, e que nós tínhamos os nossos organogramas como se fossem caixinhas, uma em cima da outra. E é claro que isto é uma agregação que nós fazemos da sociedade, as empresas, as organizações, os governos, todos eles se apresentam nessa estrutura hierárquica. E nós, de uma forma refletida, porque nós somos fruto da educação que recebemos, da sociedade onde estamos inseridos, nós trouxemos para o bojo do movimento espírita essa figura hierárquica. E embora muitas vezes nós pregamos, nós dissemos, nós estudamos que não há hierarquia entre nós, senão atribuições administrativas, nós nos desenhamos assim. E a imagem, é claro, ela é muito sugestiva. Então, por longo tempo, nós fazemos essa leitura de que uma federativa
dita regras, impõe posturas, condutas. E os centros espíritas se habituam a receber isto e a esperar isto. Então, há algum tempo, estudando o paradigma de rede, lendo e buscando ressignificar os nossos estudos na área de unificação, primeiro nós editamos uma revista chamada União e Unificação, e depois esta obra, que a nossa editora, Francisco Spinelli, hoje editora da Fergues, trouxe para estudos. E aqui nós falamos sobre o paradigma da rede, sobre essa figura da rede, dizendo, dentre outras coisas, que o movimento espírita é uma rede de instituições que se unem em torno de propósitos convergentes, convergentes com a missão regeneradora do Espiritismo. E que nós temos nessa rede um regime de trabalho colaborativo, que temos atividades sinérgicas, atividades que são articuladas entre si, e todas elas consentâneas com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, para nós, essa subordinação de termos os chefes dos chefes dos chefes já não é uma realidade. Em verdade, a rede, ela é um sistema que nos propõe a aprimorarmos o trabalho em equipe, a colaboração, a tolerância, o respeito mútuo, o respeito às diferenças e, sobretudo, o exercício do amor-ação. Então, a parábola da rede, ela é muito bela nesse sentido, porque vejam que diz assim: depois que as redes ficaram cheias de peixes, elas foram arrastadas para a praia. Todos nós somos peixes recolhidos na rede do movimento espírita. Esta rede que nos permite uma ação sinérgica e colaborativa para que desenvolvamos os nossos valores, as nossas virtudes. Ela é mais uma rede, porque nós temos a rede da família, nós temos a rede do nosso trabalho profissional, nós temos a rede da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, e temos a rede do movimento espírita. E esta rede, ela é uma rede que, por excelência, permite o nosso aprimoramento moral, não que as outras não permitam, mas o movimento espírita também tem esse papel. Então, ao longo desses mais de 150 anos, nós fomos sendo recolhidos para a rede do movimento espírita. Alguns já nasceram nela, porque nasceram em berço espírita. Outros, como nós, fomos imantados pelo seu magnetismo ao longo da nossa existência. E aí, nesta rede, nós fomos, pelas atividades que desenvolvemos, pelo contato com a dor alheia, pelo contato com o conhecimento da doutrina espírita, pelo desafio da vivência dos seus postulados no exercício de atividades do movimento espírita, nós fomos aprendendo e estimulados a desenvolvermos valores morais. Muito bem. A parábola disse que chegado o fim da era, que fim da era é esta? É aquilo que nós vamos ler lá em A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos. Nós estamos vivendo um final de era moral, que uma mudança geral está se estabelecendo na humanidade, em que determinados valores
já estão se tornando incompatíveis com a era de regeneração. Nós vemos estertores desta era. Nós vemos desesperos. Vemos determinados grupos se arregimentando em torno de valores que nós já superamos, já deixamos para trás. O armamentismo, a agressividade verbal, valores morais de intransigência. Tudo isso são estertores de uma era, de um final de era, como diz a parábola da rede. Então, o que acontece no final da era? A imagem é muito sugestiva também, porque ela diz que a rede foi puxada para a praia. E ali, sentados, se deu a separação dos peixes. Como é que nós estamos nesse momento de pandemia? Sentados na praia. Nós estamos impedidos de irmos à pesca como a conhecíamos. Nós estamos impedidos de entrarmos no barco físico dos nossos centros espíritas. Nós estamos impedidos de pescarmos nos nossos eventos presenciais, nas nossas reuniões doutrinárias. Estamos fazendo, mas fisicamente nós sentamos na praia. E estamos revendo os nossos peixes interiores. A primeira separação de peixes somos nós que estamos fazendo internamente. Avaliando quais são os peixes estragados que estão dentro de nós. Quais são os sentimentos que não nos servem mais. Quais são aqueles frutos do orgulho, do egoísmo, que nós precisamos jogar fora? Quais são as coisas, a resistência? Quantos de nós dizíamos assim: eu jamais vou me sentar na frente de um computador. Eu não tenho Facebook. Hoje nós temos que ter, porque senão nós não acompanhamos as lives do nosso centro espírita. Ou seja, muitas coisas estragadas que nós tínhamos, nós estamos tendo que rever. Nós estamos tendo que jogar fora. Nós estamos tendo que ressignificar. Então, essa é a primeira separação. A rede do movimento espírita nos deu chance, nos pescou, nos ofereceu essa teia magnífica, horizontal, de responsabilidades compartilhadas, de confiança mútua, de respeito às diferenças, para que nós pudéssemos trabalhar o nosso interior. E agora, nós estamos sentados na praia, fazendo a separação. A outra separação será feita pelos anjos. Olha a misericórdia, a bondade divina. Atentemos para os termos da parábola. Quem é que vai separar os peixes estragados? Os malvados. Quem é que vai separar os malvados, os pervertidos, os que causam mal aos outros? E jogá-los no fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Não são torturadores, não são espíritos obsessores, são os anjos. São as almas responsáveis pela reencarnação de cada um, porque a lei divina é justa, mas justiça sem amor não existe. Então, o lugar onde há pranto e ranger de dentes são os mundos inferiores, que ainda se afinizam com os valores desses peixes que se tornaram malvados.
que não fizeram a sua separação, que ainda persistem no mal. O que acontecerá com eles? O que aconteceu outrora com os exilados de Capela? Irão para mundos onde ainda a dor impera, nada que nós não conheçamos. Nós conhecemos a dor na terra, nós conhecemos a perversidade, nós conhecemos a corrupção, nós conhecemos o egoísmo, a egolatria, o orgulho. Só que isso daqui a pouco vai diminuir sensivelmente. Por quê? Porque nós entraremos na era da regeneração. Então aqui permanecem os peixes que foram colocados no recipiente. Que recipiente é esse? O mundo de regeneração. Aqueles de nós que já tivermos no nosso interior a preponderância dos sentimentos bons, não significa aqueles que se santificaram, porque esses só nos mundos celestes ou divinos. Mas o mundo de regeneração terá a preponderância do bem, ainda terá o mal, mas o bem prepondera. Então, essas almas, esses espíritos que já preponderam no bem, que estão sentados na praia nesse momento, revisitando os seus sentimentos, as suas ações, os seus impulsos, os seus pensamentos, e decididos ainda agora a se transformar, e que já tiverem dentro de si maior soma de bem, esses ficarão no recipiente que é o mundo regenerado. Os demais irão com as bênçãos divinas, cuidados pelos anjos, para os mundos com os quais eles se afinizam. Porque isso é uma questão de sintonia, não é castigo. Se eu não gosto de praticar a caridade ainda acho que os outros não merecem a minha preocupação, se eu acho que eu não devo ser honesto, porque eu ainda gosto da corrupção, eu preciso ir para um lugar onde isso ainda seja viável. Então, esta é a separação que a parábola da rede nos fala. Então, meus amigos, atentemos. É um final de era. Onde é que nós queremos ficar? No recipiente? Ou nós queremos estar sob a tutela dos anjos, em um mundo inferior? É um momento de emigração da Terra. É um momento em que muitas almas estão partindo, tanto para mundos superiores, porque já não necessitam mais ficar aqui, como para mundos, para irem habitar mundos de acordo com a sua estrutura moral inferior. E agora, né, não é para a gente ficar olhando para os outros e dizer, ó, esse aí morreu, por que não pode mais habitar a terra regenerada? Talvez não precise mais ficar. Talvez esteja indo para um mundo melhor. Então, não é para isso que as parábolas servem. Para nós fazermos juízo sobre a desencarnação dos outros. Mas tem uma questão muito bela também ali, na parábola, que é a último versículo, que diz que aquele que se tornou escriba, ele é como o dono da casa, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e antigas. Esse é um recado muito especial para todos nós. Nós que nos tornamos espíritas e que temos conhecimento da doutrina dos espíritos, é o momento de retirarmos, de sermos senhores da nossa casa interior, aferirmos os nossos talentos, o que nós temos que pode beneficiar-nos neste momento e beneficiar aqueles que convivem conosco. Então, nós estamos sendo desafiados
a hiperconvivência familiar. Quantas coisas nós podemos, neste momento, resgatar? Nós que vivíamos correndo, nós que vivíamos sem tempo, nós que vivíamos com os olhos fixados nas muitas mídias sociais que nos acompanham, continuamos agora. Mas ganhamos um tempo substancial, que é o tempo do deslocamento, principalmente nas cidades maiores. Por vezes, nós levávamos entre 2, 3 horas aqui em Porto Alegre para irmos até os locais onde precisávamos estar. Quando chegava no final do dia, se nós fizéssemos uma soma do tempo de deslocamento, quer fosse no transporte coletivo, quer fosse a pé, quer fosse nos nossos carros, era um grande tempo que nós hoje podemos empregar na convivência, na escuta, no diálogo, no cuidado com os nossos familiares. E talvez estejamos repensando na nossa convivência com aqueles companheiros que nós estávamos acostumados a termos por perto todo dia, e que hoje nós vemos de longe, nós não podemos abraçar. Redimensionarmos o quão importante eles são nas nossas vidas, e tantas outras coisas que nós podemos aferir, tomarmos conta da nossa casa. Verificarmos, inventariarmos o nosso tesouro. Vocês já descobriram novas peças no tesouro de cada um? Coisas que a gente nem sabia que tinha. E que hoje a gente está verificando que é tão importante, que pode ser tão útil, e que não vai voltar a ser como antes, não. Não acalentemos a ilusão de que as coisas voltarão a ser como antes. Elas serão diferentes. E com certeza serão melhores. Porque para trás não se anda. Isso não é um atributo da lei do progresso. Anda-se para frente. Então, nós sairemos da pandemia? Sairemos. Ela passará? Passará. Nós voltaremos a pescar? Nos levantaremos da areia da praia? Voltaremos. Mas de maneira diferente. Então, esse é um momento em que nós temos que nos preparar para a era nova. Retirarmos do nosso tesouro as coisas antigas que servem, porque nem tudo que é antigo vai ser descartado. Tem coisas antigas que serão utilizadas, aprimoradas, ressignificadas. Mas tem coisas novas que nós precisaremos agregar ao nosso cotidiano. Quero parabenizar a UTE Partenon, da qual essa casa faz parte, por uma das coisas novas tiradas do talento. Vi nas redes sociais a divulgação do atendimento fraterno online. Parabéns, companheiros. Coisas novas, retiradas do talento coletivo, da rede do movimento espírita. E agora, depois que nós abrirmos as nossas casas, nós vamos parar? Claro que não. Não teremos como. Porque quantas criaturas que não poderão sair dos seus lares e que hoje já não podiam, nós iremos atender. Quantas criaturas em outros países do mundo que não têm centro espírita, mas que precisam do atendimento, nós iremos atender. Então, mesmo que a fórceps, nós acordamos, sentados na praia nós vimos, mas quem sabe
A gente não arruma uma nova forma de trazer os peixes até aqui. E Jesus nos inspirou. E nós conseguimos. E tantas outras coisas que se estão fazendo. Estas palestras. Nós tínhamos, por vezes, 100, 200 pessoas em um centro espírita. As lives ficam na internet. E quando nós vamos ver, tem milhares de acessos. Quantas almas consoladas, quantos corações lenidos. Então, tomemos conta da nossa casa. Não deixemos que o desespero faça morada, porque nós não conseguimos sair de casa, porque está difícil abraçar alguém. É claro que nós sentimos saudade. Mas nós temos muitas formas de fazermos com que o nosso mundo venha para a rede. Porque é claro que se inicia uma nova era. Mas esse final precisa para nós ser um grande final. Quando essas horas graves passarem, nós precisamos nos aplaudir, como aqueles atores quando fazem uma grande apresentação no final. Se aplaudem. Porque, meus queridos amigos, o objetivo da humanidade, como diz Paulo, apóstolo, em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, é gravitarmos para a unidade com Deus, para a unidade divina. E Paulo responde à questão 1009 para responder a Kardec com relação à pergunta que ele traz sobre as penas eternas. Se haveriam penalidades eternas. E isso é tão importante para nós, que Paulo não foi o único a responder. Veio Santo Agostinho, veio Lamennais, vieram outros espíritos responder essa questão. Por quê? Porque quando nós estamos sofrendo, nós temos a impressão de que isso é para sempre. Não é verdade? Esses dias de distanciamento social têm sido, para muitas pessoas, dolorosos. Parece que isso não vai passar mais. Principalmente os nossos irmãos das classes menos favorecidas. Estão com dificuldade de realizar as suas atividades profissionais, que estão dependendo da assistência social, que estão dependendo dos recursos governamentais. É muito difícil. Aqueles que estão com seus familiares nas CTIs, nos hospitais, parece que isso não vai passar mais, mas passa, porque não há penas eternas. Se o nosso objetivo é gravitar para Deus, significa que o nosso objetivo é nos tornarmos alinhados com a lei divina. É caminharmos para o estado de felicidade que o cumprimento da lei divina propicia. Está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. A lei divina está gravada na consciência e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, os nossos momentos de sofrimentos, eles atestam distanciamento dessa lei. Mas isto não é para sempre. Nós vamos nos alinhar com a lei divina. O magnetismo divino nos atrai. Então, mesmo resistindo, mesmo lamentando, mesmo sofrendo, um dia nos alinharemos com a lei divina.
E quanto mais nós investirmos nisso, quanto mais nós entendermos a necessidade de revermos os nossos conceitos, de extrairmos coisas novas e antigas do nosso tesouro, mais cedo nós sairemos dessa esfera de dor e sofrimento, onde muitas vezes nos demoramos. Então, a nossa mensagem desta noite, meus queridos irmãos, é de esperança. Vamos, sentados na praia, separando os nossos peixinhos, olharmos para o grande mar, que é a divindade, que é a providência divina que cuida de nós, e perguntarmos: onde está o medicamento que pode curar a minha dor? Que pode desbastar o meu sofrimento? E com certeza a consciência dirá, porque é lá que está inscrita a lei divina. Meus queridos amigos, são dias muito graves os que nós vivemos, mas também muito felizes, porque temos a oportunidade de ver em grande escala os corações despertando para a fraternidade, para a prática da caridade. E quem sabe, sejam momentos de pensarmos naquelas coisas que nos incomodam, as ofensas, e trabalharmos o perdão, as posturas que nos agridem, nos nossos governantes, naqueles que não pensam como nós, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, e sermos indulgentes para com estas imperfeições. Quem sabe é o momento de identificarmos os infortúnios ocultos, a vaidade, a arrogância, a violência, e perdoarmos. Perdão. Talvez seja a palavra de toque deste momento, a pedra de toque, o portal para um mundo de menos sofrimentos, de menos intolerância, porque na rede do movimento espírita, nós temos oportunidade. A busca do conhecimento, da ciência, como diz Paulo, a prática da justiça e, sobretudo, a prática do amor. Muito obrigado, meus amigos. Amo vocês.